Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vasco é Destaque. Eu queria, pessoal, que vocês dessem uma olhada nessas duas imagens que vai aparecer agora aí para você. Dá uma olhada aí. A primeira imagem é o Pikachu, campeão pelo Fortaleza. A segunda imagem é o Benítez, melhor jogador do Campeonato Paulista e também campeão pelo São Paulo. No final do vídeo, vocês vão entender o motivo dessas duas imagens. E hoje, ainda aqui no vídeo Vasco é Destaque, vocês vão ouvir falar sobre a chegada de Sarrafioli, quem é Daniel Amorim, o Vasco e o Operário, todo preparativo para esse jogo de estreia do Vasco na Série B, e os funcionários que foram impedidos de trabalhar. Isso e muito mais aqui no nosso Vasco é Destaque. Vasco em Destaque. Olá, amigos e amigas. Olha, vamos falar aí do jogo Vasco e Operário. Vasco que deu o dia de folga, 2 dias de folga após o jogo de sábado. E a apresentação deve ser amanhã, terça-feira. E vamos ver aí o que o Marcelo Cabo vai nos surpreender para sábado. Porque espero que não seja a mesma apresentação do que o jogo passado. O Vasco, com um futebol muito pequeno, não condiz com a realidade do Vasco. O Vasco que chegou aí para a Série B, ainda precisando de alguns reforços. Marcelo Cabo e o Alexandre Pássaro ainda sondam mais 2 reforços. Creio eu que o Daniel Amorim já é um desses 2. E daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. E nós vamos pegar aí um Operário Ferroviário que é um time que está dando o que falar no Paraná. O time que ganhou do Paraná, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Cascavel, meteu a maior goleada do campeonato no momento, 9-0. Então está imbatível. Se o Vasco vai achar que vai entrar e achar coisa fácil, não vai achar, porque lá tem uns 2 ou 3 jogadores que fazem a diferença. E eles também aí ficaram fora da Série A por 4 pontos. Ficaram aí, se não me engano, com 57 pontos contra 61 do Cuiabá. Então é bom a gente ficar ligado, porque é um time fechadinho, arrumado e vem com tudo para São Januário para jogar contra o Vasco. Vamos ficar de antena ligada e, se Deus quiser aí, rezar para poder ter um jogo bom e o Vasco sair com a vitória, porque será muito importante esse primeiro jogo, pessoal. Pois lembrando que começar com o pé direito é fundamental para alcançar os objetivos do Vasco durante a temporada. Mas é isso, meus amigos. Olha, o Vasco hoje teve uma cena lamentável. Queria fazer uma prévia muito pequena aqui sobre esses trabalhadores do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco tinha demitido no mês passado vários funcionários, 186 funcionários, e nessa demissão foram feitas reuniões para poder chegar a um bom senso e nada foi acordado. Teve aí aval da Justiça do Trabalho, que obrigou o Vasco a recolocar, repatriar esses funcionários. E quando esses funcionários foram trabalhar, foram impedidos de entrar em São Januário. Uma cena lamentável, na qual aí a gente olha aí que a imprensa ela não gosta do Vasco da Gama, assim como a imprensa não fala da lista da Elege Online, também não deu um devido valor à informação dessa situação que é muito feia. Eu queria saber o que passa na mente do nosso presidente Jorge Salgado, pois prefere pagar multa do que assistir às famílias dessas pessoas que ficaram aí passando por humilhação, sendo demitidas, sem direito a salário, sem direito a fundo de garantia, sem direito a rescisões contratuais. O que acontece que mancha a instituição Vasco da Gama. É uma situação lamentável que vem perpetuando em vários anos, massacrando seus torcedores, seus funcionários, a imagem do clube. Eu queria entender como é que faz
uma política interna dentro do Vasco da Gama tomando esse tipo de atitude, pois lá se torna uma família, pessoas que se convivem todos os dias juntos, que se dão bem. É assim o propósito de uma empresa e de um clube de futebol. Pessoas, famílias, identidades, pessoas que contribuem para o clube todos os dias. Teve um testemunho aí de um funcionário que tem mais de 50 anos, uma funcionária que trabalha na cozinha do Vasco da Gama há mais de 30 anos e foram demitidos como se fossem pessoas qualquer. Eu fico a pensar, Jorge Salgado, tu convive tanto tempo dentro do Vasco da Gama e não conhece cada um desses funcionários, não sabe a história de cada um deles, as dificuldades. Isso não pode ser o Vasco. Isso não acredito que seja o Vasco. Porque o Vasco não é isso. Queremos respeito. O vascaíno quer respeito. E os seus funcionários também devem ter. Tomara que a justiça tome providência logo e restabeleça esse funcionário, obrigando a Vasco em si, essa diretoria, a pagar todos os devidos valores que esse pessoal tem direito e retribuir a eles o direito ao trabalho. Porque isso se chama Vasco. E os funcionários também precisam disso. Respeito. E falando em respeito, o Vasco recebeu aí a chegada do jogador Sarrafioli, que se apresentou, fez exames, já treinou. E a gente aguarda aí esse jogador que todo mundo foi pego de surpresa também com a contratação dele, que ele dê jeito aí no meio de campo. E parece aí que temos aí alguns desfalques, o pessoal no departamento médico. Infelizmente, isso aí eu tô cansado de falar aqui no canal, o Vasco parece que gosta de ter o departamento médico recheado. É Leandro Castan, é aí o Marquinhos Gabriel, era o MT. Vamos ver aí se o Vasco volta, né, com a sua espinha dorsal traçada, porque precisamos de reforço, já que o Alexandre Pássaro disse que só vai contratar 2 e teve a chegada desse atacante Daniel Amorim, que já nós vamos falar dele. Não dá para entender. O Vasco vai passar fome na Série B e, pasmem, olha quanto Boa Vista na Copa do Brasil, hein? O Vasco precisa ter uma direção e saber para onde vai. Não pode ficar perdido no meio do caminho, não. E principalmente no início dessa etapa, porque a estrada é longa. E vamos falar desse jogador Daniel Amorim, que estava no CRB, com uma passagem muito apagada. Um jogador de 1,93 m. Foi muito bem no Avaí. Fez até gol no Vasco em 2018 ou 2019, não me lembro bem. O goleiro na época até o Sedão. Vamos aguardar. Quem sabe num ambiente novo ele pode dar aí um caldo. Precisamos de um homem de criação de respeito. E precisamos também de outro zagueiro xerifão para pôr moral na zaga. Mas aí, meu pessoal, o que mais me chama a atenção é o nível de contratação do Vasco da Gama. Eu fiz uma comparativa aqui no outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que se chama Quem Fiscaliza o Executivo do Vasco? E aqui eu vou colocar para vocês os jogadores que o Vasco já contratou em 2021. Hernando, Léo Jabá, Morato e Zeca, Emerson Urso, Marquinho Gabriel, Sarrafioli e Vanderlei. MT e Galaça já estavam no clube, só finalizaram aí a compra dos passes desses jogadores. Beleza. Em 2018, no início da era Alexandre Campelo, o Vasco, o nome do presidente, Alexandre Campelo, contratou Giovanni Augusto,
Fernando Miguel, Lennon e Wesley, Leandro Castan, Oswaldo Henriques, Lucas Cal, Raul, William Maranhão, Bruno Silva, Lucas Pedrona, Max Lopes e Vinícius Araújo. Olha só, pessoal, em 2018, na chegada de Alexandre Campelo na presidência do Vasco, ele contratou, só em 2018, foram 13 jogadores. Passando, já chegou o 11º. Pode surgir aí o 12º. Contratação de jogadores. E na gestão Campelo, no total foram 43. Será que está se repetindo mais uma vez? O torcedor não merece isso. Pela grandeza do Vasco, que contratou Viola, Luizão, Donizete Pantera. Agora eu pergunto a você, torcedor, você lembra a última grande contratação de Pará Aeroporto? Pife, pasmem vocês, a única lembrança do último jogador de nome que o Vasco contratou foi Luiz Fabiano. E olha aí o que o Luiz Fabiano fez na saída do Vasco. Foi muito homem. Olha o que ele falou. Pessoal, aqui é o Luiz Fabiano. Como vocês sabem, eu fiz uma cirurgia em janeiro. Estou me dedicando muito para recuperar. Ainda vai levar um tempinho. E devido a esse fato, eu e o Vasco, nós entramos num acordo sobre a rescisão. Não seria justo da minha parte deixar o Vasco esperando. Está passando um momento muito importante na Libertadores, no Campeonato Carioca, e não seria justo eu ficar fazendo o Vasco esperar. Quero agradecer a diretoria pela compreensão, quero agradecer os jogadores que sempre me deram apoio, a torcida que me acolheu muito bem desde a minha chegada, sempre transmitiu um carinho especial. E infelizmente não pude retribuir todo esse carinho devido à minha lesão, mas quero dizer que o Vasco vai estar no meu coração. Vou ficar torcendo para que o Vasco tenha sucesso esse ano e de repente é só um até logo, mas é isso. Tudo de bom, grande abraço, valeu. Tá vendo, pessoal? Que jogador! Quando o futebol dele, quando o corpo dele não quis mais, ele foi ombro e sincero, foi sincero e falou que não dava mais para jogar. Mas para finalizar o vídeo, vocês lembram das duas imagens que eu pedi lá no começo? Olha só, Benítez, o melhor jogador do Campeonato Paulista. Benítez. Até se machucou, mas tá ali, ó, campeão. Pikachu, apagado no Vasco, tá aí, ó, campeão pelo Fortaleza. Tá vendo aí, pessoal? Agora, Ribamar chegou aí, ó, nas cabeças lá no Mineiro, não foi campeão, mas chegou longe. Precisamos de ambiente, o Vasco precisa de um ambiente mais saudável. Esse ambiente hostil acaba com o jogador, o futebol dele derrete, some. E precisamos de um ambiente bom, mas com a diretoria transparente, que reconheça as suas limitações e dificuldades e se exponha ao torcedor. E não fique nessa cortina de fumaça escondendo a verdade. Falando o que não deve, iludindo o torcedor. Pessoal, obrigado a todos que ficaram comigo até agora no vídeo. Saudações vascaína, pois nossa meta aqui é fazer um Vasco forte e campeão, porque gigante ele sempre foi. Saudações vascaínas, com muita dor no coração. É triste ver o nosso Vasco caminhando passo largo para o sofrimento. Até o próximo vídeo.